Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá começar a nossa conversa com nosso querido amigo André Leonardo Chevitarese. Vamos lá. Pronto, Agora agora sim. sim. Bom Tá dia, meu mandando amigo, tudo bem? tudo ótimo, Jefferson. E você? Agora tá perfeito. E você Agora, viu que eu tô sem barba, né? eu ia fazer esse comentário ao vivo e É em sua homenagem, legal, porque eu porque não é você que fala que o Jesus dos afrescos dos primeiros séculos ele não tinha barba? era um jovem filósofo, né? Mas não era ainda Deus, né? Diferentemente daquele Jesus pintado na Idade Média, no Renascimento. Exatamente, exatamente. Acho que deriva em grande parte de uma referência mais bizantina, né? Certo. Dos reis, Que imperadores bacana. serem mais barbados, e ele vai acompanhar essa tendência, normalmente areolado, o que é um indício de que a imagem já pode ser datada ali entre final do século IV e início do século V. Né? Perfeito. André, eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de falar contigo. Né? Essa iniciativa do Café Acadêmico, como a gente tem falado toda semana, é uma retomada, né, de uma atividade, de um evento que nós fazíamos aqui em São Paulo e fizemos em outras capitais de 2005 a 2011, sempre presencial, com a intenção de promover boas leituras, bons autores. Nós fizemos esse evento por bastante tempo, na maioria das vezes vinculado a alguma editora, e agora na Ramalho a gente está retomando. Por razões óbvias, a gente tem feito nesse formato, né, de live, mas a ideia é, assim que nós passarmos por esse período, a gente retomar presencialmente também, não só aqui na capital paulista, mas aí no Rio de Janeiro e em outros lugares. Então, muito obrigado por estar com a gente, tá? Nesse que é o terceiro encontro já, é a terceira live que a gente faz. E eu só tenho a agradecer a você por estar aqui com a gente hoje. Eu tenho três momentos muito marcantes, André, da nossa amizade aí, que já tem mais ou menos uns 5 anos. O primeiro momento foi lá na Unicamp, quando eu estava fazendo doutoramento, e você esteve lá em algumas bancas, em alguns eventos, né? Participando de simpósios. E aí você ficou lá na nossa casa, e aí desde então a amizade se estabeleceu de uma forma instantânea. Foi muito bom. Quando fui ao Rio também, né, para poder fazer as pesquisas lá no Museu Histórico Nacional, você me deu abrigo. Depois, um outro momento foi na minha banca. Você me deu a honra de participar da minha banca de doutorado em 2018, ainda que por Skype, né? Nós tivemos que fazer à distância, mas foi muito bom. E eu destacaria um terceiro momento, que é exatamente de ter inaugurado o catálogo da editora com uma obra tua. Isso vai ficar para sempre. Isso vai ficar para a história da editora. O seu livro como sendo aquele que deu o pontapé inicial na nossa caminhada. E eu só tenho a te agradecer por isso. Bom, Jefferson, eu te digo o seguinte: desde o primeiro momento que eu te conheci pessoalmente, foi mesmo uma amizade, eu acho que vai ficar para a vida, né? Encontrei aí um intelectual bastante sério, bastante maduro, comprometido com a pesquisa acadêmica. Então, isso foi fantástico. E enquanto pessoa, né, também fabuloso, Mais ou menos, né? maduro sobre isso, tá? Uma Tá pessoa certo. que coloca a palavra e a palavra vale muito, né? Então, isso está cada dia mais raro. Então, Obrigado, André. André, e assim, vamos agradecer, né, os nossos queridos amigos aí que estão nos acompanhando, seus seguidores, seguidores da editora, que já estão as boas-vindas a eles aí. Já estou vendo aqui o Robério, Carlos Bregantin, estou vendo um pessoal bacana aqui que a gente conhece e que te acompanha. isso. Robério é um amigo também, é uma pessoa muito, muito querida, que já me acompanha e somos amigos, né? Tenho Que um bom. pelo como um amigo também, Robério. É uma pessoa incrível. Chevita, vamos começar naquela pergunta de praxe. Você está Mas me ouvindo bem? tô te ouvindo bem.
Beleza. Eu queria que você, antes da gente entrar no tema, falar do livro, que é esse livro fantástico, que foi na época, sua pesquisa já como professor da Federal do Rio de Janeiro, né, para ascensão de professor titular. E aí nós tivemos, então, um trabalho de nível de pós-doutorado, né, já de um docente que já tinha experiência. Mas antes de falar do livro, eu acho que tem muita gente aqui que quer te conhecer um pouco mais, André, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa, ainda que resumido, sua trajetória como estudioso, como pesquisador, e claro, se você puder incluir nessa sua resposta, por que estudar Jesus numa perspectiva histórica? Bom, falar um pouco da minha trajetória é assim, é sempre muito difícil, né? Por quê? Porque já são quase 40 anos de caminhada dentro da história. Mas eu posso dividir em três momentos muito distintos. Um primeiro momento foi a minha formação no mestrado, doutorado e o pós-doc na área de estudos clássicos, particularmente estudos sobre democracia e sobre campesinato antigo grego. Então, toda a minha formação foi em antiguidade clássica. Então, na área de Grécia Antiga. E foi estudando a antiguidade grega, que eu me consolidei na área acadêmica, que eu comecei a lecionar nas universidades, como a PUC de São Paulo, na Federal do Rio de Janeiro, e entre 2001 até 2017, eu fiquei como professor convidado na pós-graduação da Unicamp. Tá? Uhum. Esse ponto que eu me consolidei, foi nesse ponto que toda uma geração de historiadores me conheceu e me reconheceu academicamente. Os meus pais estavam aí. Uma segunda fase, já ali no final dos anos 90, eu tomo a decisão de fato, voltar com mais afinco para os estudos de dois objetos que me eram caros desde sempre. O chamado judaísmo helenístico, ali entre o século III, né, ao século I antes da Era Comum, quando Alexandre o Grande expande as fronteiras greco-macedônicas, indo até o norte da Índia, mas englobando o que nós chamaríamos o antigo Império Persa, e nisso arrebatando também o território ali da Judéia. Perfeito. Eu cheguei a publicar alguns trabalhos nessa área. E, concomitantemente a isso, eu fui me aproximando do objeto do Jesus histórico, né? Então, já estamos no final dos anos 90 e já início de 2000, em 2000, eu estou orientando, já tinha orientado trabalhos e já estava publicando trabalhos. Então, esse é um segundo momento. Uhum. E um terceiro momento, praticamente ficou mais restrito a colegas aqui do Rio de Janeiro, foram os meus estudos sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Certo. A partir de 2010, 2011, e dali saíram livros, juntamente com um camaradão meu irmão, como diria Roberto Carlos, amigo de fé, meu irmão, Um camarada, camarada. que é o Flávio Gomes. Então, com ele, Bacana. eu tenho realizado também trabalhos, pesquisas sobre Rio de Janeiro e ofereci cursos. Mas, hoje, na medida em que eu montei essa página, juntamente com a Tainá no Instagram, então, o pessoal que me acompanha
acompanha mesmo, em grande parte, por por esse reconhecimento que os pares me deram e me dão na área do cristianismo, né? Seja ele antigo, contemporâneo. É isso. Perfeito, muito bom. Eu vinha pensando aqui, eu não gosto muito de preparar pauta para esse tipo de conversa, viu, André? Eu gosto que a coisa, deixar a coisa acontecer. Então a gente vai falar do livro, tudo que é interessante para mim, em particular, que a gente fale do livro, mas eu queria que você se sentisse bastante à vontade. Por exemplo, tem uma coisa que me chama muita atenção. Na teologia, tem um pessoal na teologia, e aqui, independentemente de ser um pessoal de linha mais conservadora, às vezes até fundamentalista, ou mesmo pessoal mais dito mais aberto, mais crítico, mais progressista, mais teológico, que eles acham que Jesus não pode ser estudado de uma outra forma que não seja teológica. E, ao mesmo tempo, eu vejo nas ciências humanas, em especial na história, um pessoal que acha que Jesus não pode ser estudado de maneira histórica. O que você teria a dizer sobre isso? Eu conversado com os meus, com a galera que me segue, mostrando os essas dois campos, né? De um lado, o campo teológico, ele se arvorou, e eu acho que até por uma certa acomodação de todos os outros acadêmicos, dos outros campos acadêmicos, eles se arvoraram donos de Jesus, né? Isso. E eu acho que eu não gosto nunca de falar sobre mim, né? Mas acho que quando eu tomo a decisão, lá no final dos anos 90, de dizer, não, alto lá, né? Os historiadores, pelo menos nós historiadores, não quero falar de antropólogos, sociólogos, Uhum. teólogos, mas nós historiadores temos sim coisas para falar sobre Jesus. Então, eu fiz muitos amigos na teologia, mas quase todos me querem longe, percebe? Então, isso eu já aprendi desde cedo. Mas eu te digo o seguinte, eu acho que a história tem muito a falar sobre Jesus, sobre esse movimento paleocristão. E Uhum. tenho feito a minha parte. Tudo que eu tenho pensado e produzido, eu nunca deixo de considerar e de criar ponte com a teologia. A recíproca não é verdadeira. Não é verdadeira. Não é? Mas, da minha parte, eu sempre procuro incluir nos eventos que organizo, nos livros que eu estou organizando, sempre tem a presença de teólogos ali. Com relação aos historiadores, nós historiadores, eu quero me incluir aí, nós somos muito bem formados, muito bem formados. Acho que a tradição de história no Brasil é de excelente nível, de muito bom nível, indiscutivelmente. Mas nós pecamos num ponto crucial, que é um certo descolamento da realidade brasileira, né? Então, nós, historiadores, costumamos falar muito para nós mesmos e não para fora, né, da própria academia. E isso gera uma contradição incrível. Nós saímos, em pleno Brasil do século XXI, saímos da faculdade lendo, se não todo, parte de Homero, Ilíada, Odisseia, tendo lido alguma coisa de Eurípides, de Sófocles, tendo lido alguma coisa de Rousseau, de Locke, mas nunca uma faculdade de História vai te incentivar a ler o livro fundante, ou um dos livros fundantes, daquilo que se constitui chamar Ocidente, que é a Bíblia. Então, quase todos os historiadores, quase todos, dos titulares, dos eméritos, dos doutores adjuntos, associados, nunca leram uma linha sequer da Bíblia.
Então, como é que essas pessoas podem pensar a sociedade brasileira se desconhecem a formação dos brasileiros? E esse é um ponto incrível. O cara fala muito sobre ditadura militar, o cara fala muito sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, o cara fala a beça sobre Getúlio Vargas, mas é incapaz de entrar em qualquer debate sobre história das religiões. Não tem condições, não. O historiador não tem condição nenhuma de falar nada sobre isso. Nada. Ele vai ser almoçado ou jantado por qualquer interlocutor que esteja falando com ele. Por quê? Porque ele vai dizer, não, isso aí é lá com a teologia. Eu não sou teólogo. Pois é. Pois é. Então, esse é o grande problema, né? Se por um lado há um exclusivismo entre os teólogos, há uma resistência entre os historiadores que a impressão que dá é que até os próprios historiadores que se situam no campo aí dessa rejeição ao estudo sobre Jesus, ao estudo da história das religiões, mas em particular aqui pensando nos cristianismos e em Jesus de Nazaré, que eles consideram, tanto quanto os teólogos, Jesus uma figura mítica, uma figura religiosa, uma figura que não pode ser estudada pelo historiador, porque, ou seja, parece não haver diferença, né? Agora, a gente sabe que tem uma história da pesquisa do Jesus histórico, né, André? Que começa lá entre os autores daquelas biografias de Jesus, lá no século XIX, o Renan, o Reimarus, o Strauss, aí depois vem o Shivatse e faz aquela resposta. Mas você conseguiria fazer para a gente só se situar, para que a gente possa se situar na sua trajetória de pesquisa, né, no seu tema de pesquisa, sobre o Jesus histórico? Existe uma sequência ou etapas, uma cronologia, algo do tipo, sobre a história da pesquisa do Jesus histórico? Sim, existe. Eu mesmo criei nessa minha página do Instagram, uma das coisas que eu fiz foi estabelecer a história da historiografia do Jesus histórico. Então, de fato, eu começo com um corte que é dado ali no século XVII, XVIII, com o chamado Iluminismo, e com o Iluminismo o pressuposto de uma teoria do conhecimento, né? E essa teoria do conhecimento vinha meio que mesclada com a chamada maêutica de Sócrates. O que eu sei é o que eu nada sei. Então, tudo passava pelo crivo da investigação, tudo passava pelo crivo da prova. Então, eu chamo a atenção da galera nesses programas que eu fiz, que estão todos disponibilizados na minha página. Eu chamei a atenção deles que tudo começou com Reimarus, ainda no século XVIII, percorreu todo o ciclo lá das biografias. Aliás, essas biografias nunca deixaram de existir, elas continuam ainda hoje. Uhum. Tem as rejeições de Schweitzer, de Bultmann, e eu estou apresentando hoje, nesse sábado, o último programa, que é a fase em que nós nos encontramos hoje, inaugurada por Gesa Vermes, ou Gesa Vermes, em 1973, com um livro célebre chamado Jesus, o Judeu, onde ele deixa claro e de forma inequívoca, né, que não se pode pensar Jesus no cristianismo, Jesus deve ser pensado no judaísmo, do ponto de vista de nascimento, vida e morte. Uhum. O cristianismo é um processo posterior. Em 1985, veio também um outro autor muito importante, chamado Ed Sanders, ou E.P. Sanders, que era um cara, e é um cara referência na área de estudos paulinos. Em 1985, ele tomou a decisão de escrever um clássico chamado Jesus e o Judeu.
E a parte introdutória desse livro, ele vai mostrar que ainda nos anos 70 e até o momento em que ele está fechando o texto dele, em meados dos anos 80, há uma tendência em que as pesquisas sobre o Jesus histórico rechassem por completo a teologia. Então, incrivelmente, olha que loucura, né? Incrivelmente, as pesquisas atuais sobre o Jesus histórico rechaçam tudo que a teologia tem a dizer. Por quê? Porque foi uma forma encontrada para superar um velho tema que não tinha como ser resolvido. O Jesus da fé e o Jesus da história, não é? Como que muitas vezes a teologia tentando mesclar um com o outro. Uhum. Era muito comum, e ainda é muito comum em trabalhos teológicos, o cara dizer, não, eu reconheço Jesus histórico. Tá? Inclusive, eu posso testemunhar que ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, a teologia foi rechaçada, ela não tem nada a dizer sobre o Jesus histórico, o que não quer dizer que ela não tenha importância, relevância nos estudos teológicos sobre Jesus. Mas sobre Jesus da história ficaram responsáveis cientistas da religião que toparam discutir com instrumentos acadêmicos, com a teoria do conhecimento, ficaram historiadores, sociólogos, arqueólogos. Então, os estudos, a partir de Geza Vermes e de Edson para cá, você vai sempre observar o rechaço. Mas tem o John P. Meyer. Como John P. Meyer, que é um padre católico, um intelectual bastante renomado, um homem extremamente estudioso e generoso, porque quando eu escrevi para ele solicitando um texto para um livro que era sobre Jesus de Nazaré, ele não titubeou, né? Me mandou o texto, me autorizou que fosse feita a tradução do texto para o português. Então, é um homem generoso, eu não o conheço pessoalmente, conheço por ter trocado uma ideia com ele, né? E da generosidade. Certo. Mas veja, ele, quando chama a obra fenomenal que ele produziu, chamado Jesus, um judeu marginal, né? A ideia de margem aí, ele tira de um trabalho antropológico. Olha aí, a teoria, né, é de uma pesquisadora norte-americana que veio estudar favelas no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela vai observar como áreas periféricas, né, conhecidas por favelas, como elas vão dialogar com as áreas centrais. John P. Meyer lê essa autora e lança mão desse campo teórico para pensar o judeu marginal, Jesus. E um segundo ponto, ele diz assim, como forma de resolver o problema, olha, se a teologia não tem nada a dizer sobre, então ele imagina um conclave, assim que ele abre, um conclave entre um católico, um agnóstico, um ateu e um judeu para falar de Jesus. E ele organiza o livro a partir desse conclave sem papa para pensar o livro. Olha, esse livro, Jesus no Evangelho do Discípulo que Jesus Amava, que tem um título bastante peculiar, e você vai falar já a respeito dele, mas eu queria que você comentasse o seguinte, você falou de vários autores aí, e se eu não me distrair em nenhum momento, você não mencionou aquele para quem você dedicou a obra, que através de sua pesquisa revolucionou os estudos sobre os paleocristianismos, o grande John Dominic Crossan. Inclusive nós temos livros dele, né, vários já, acho que publicados aqui no Brasil. Talvez pelo menos uma meia dúzia de livros dele nós temos aqui no Brasil.
O que que você tem a dizer sobre a importância do Crossan nesse processo mais recente da pesquisa sobre o Jesus histórico? Ele é absolutamente o gênio, sabe? Tal como, sei lá, guardadas as devidas proporções, Einstein está para a física, Crossan está para esse. Para os estudos de Jesus histórico. Ele é gênio. É um gênio, é um ex-padre católico. Uhum. E eu tenho, assim, tive a honra de convidá-lo para vir ao Brasil, eu e um grupo de pesquisadores, na época, Daniel, Brasil, a Diana Cavalcante, e uma equipe bacana trabalhando nisso. E nós temos o convite, ele veio ao Brasil em 2007. Isso. Ficou aqui um tempo conosco. E foi ali eu já era muito ligado e filiado, não por carteirinha, mas filiado pelas ideias, ao Jesus Seminar, que ele ajudou a fundar com Robert Funk, né? Então, eram são os dois grandes mentores do Jesus Seminar. E eu me aproximei, enquanto historiador, me aproximei muito, muito, muito desse grupo e passei a ler assim muita coisa que eles produziram. Então, em 2007, quando veio a oportunidade, eu o convidei, o professor aceitou. Depois ele faz um giro pelo Brasil, ele vai a São Paulo lá com o... Isso, eu estive no encontro de São Paulo, inclusive, né? Que ele estava. E ele então roda e depois volta ao Rio de Janeiro e nós travamos uma boa amizade. Foi muito mais culpa minha do que dele eu não ter dado o desdobramento, né? Mas tem uma historinha muito legal aí, que é como um grupo de religiosos, principalmente os de batina, os padres, né? São às vezes pequenos, sabe? Gente pequena, um tipo de sacerdote católico é pequeno. Eu saí do Rio de Janeiro, tamanho sucesso. Veja, eu não sei se eu fui o pioneiro, mas 2 livros que as Paulinas lançaram foi exatamente para o encontro, né? Que eu fiz uma parceria com as Paulinas. Cara, a coisa deu tão certo que eu falei, pô, vou lá em São Paulo conversar com as coordenadoras paulinas. Peguei um carro, fui lá, marquei dia e horário, fui lá encontrar as irmãs em São Paulo. E fechei com ela a vinda do professor de novo, né? Já estávamos ali por volta de 2010, 2011. Né? Uhum. E elas, olha só, tá fechado, tá acordado. Pode marcar com o professor. Eu tenho tudo isso no e-mail, né? Então, foi feito o acordo. 3 dias depois, 4 dias, a coordenadora lá geral, a irmã, liga dizendo, olha, professor, não vamos poder cumprir o prometido, né? O senhor me desculpa aí, e infelizmente. Isso eu já tinha contactado o professor, cara. Já tinha feito... estava tudo agendado, tudo programado. Tudo. Mas é o quê? Né? São religiosos que ficam ali, ó, buzinando no ouvido delas. Né? Isso acontece muito, né, André? Infelizmente, né? Eles fazem o chamado acordão. Como é que é o acordão? Eles estão de olho para ir para a Suécia, vamos imaginar. Aí o malandro, que acha que todo mundo é... O malandro vai e buzina no ouvido da irmã. Irmã, tem um livro maravilhoso de um fulano de tal da Suécia. A irmã vai, porra, esse é meu conselheiro, bota o livro aqui. Não é que 3, 4 meses depois o malandro está lá na Suécia? Isso eu não quis fazer com o Cross. Eu acho isso tão pequeno. É uma coisa... Isso acontece muito, infelizmente, né, André? É tão pequeno que eu, depois que o professor Crossan sai do Brasil, né, era natural que eu escrevesse, professor, olha só, vou passar um ano com o senhor aí nos Estados Unidos. Né? Mas eu achei que isso é escroto, é pequeno, né? Porque eu toma lá da cá.
Então, me afastar um pouco, né? Eu acho que o Crossa, né, André, ele faz com que a gente perceba também a importância indispensável para uma pesquisa como essa. A gente pode dizer para qualquer outra pesquisa do historiador, sobretudo pensando aqui em termos de antiguidade, mas vamos nos concentrar no Jesus histórico, a importância que tem o diálogo indispensável, não só com a crítica literária, né? Essa semana, a Juliana, que está aqui com a gente nos acompanhando, estava numa live muito bacana com o pessoal daqui de São Paulo, e aí nós falávamos, né? Eu lá nos comentários e eles reagiram da importância de se conhecer a língua grega, né, que está cheio de teólogo que diz que domina os estudos do Novo Testamento, mas não conhece uma palavra em grego, né, não consegue desenvolver essa habilidade, o que me parece ser indispensável. E eu acho que no caso do historiador que trabalha com esse tema do Jesus histórico, além dessa necessidade do diálogo com a crítica literária, é o diálogo com a arqueologia, né? E é isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, já entrando no texto. Por quê? Porque Jesus, no evangelho do discípulo que Jesus amava, em linhas gerais, é pensar no Jesus representado no chamado quarto evangelho, né? Que tem uma série de problemáticas de ordem de datação, de autenticidade autoral, é um texto bastante tardio em relação aos outros, mas o que é muito interessante no seu livro é o diálogo, o confronto que você faz com a documentação material, né? A gente brincava no início, quando eu falei dos afrescos, do Jesus imberbe, né? E você desenvolve exatamente isso no livro, esse confronto da documentação literária com a documentação material, em particular com esses afrescos, mas tem outros documentos, outras fontes materiais que você traz ali também. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Não se trata exatamente de falar, olha, não é o que está no texto, é o que está na documentação material, mas de que há uma diversidade. É por aí? O que você pode dizer para a gente sobre esse confronto documental que você traz aqui no livro? São dois movimentos, sempre do ponto de vista acadêmico, né? O primeiro movimento é a ideia de uma transdisciplinaridade. E isso rompe de imediato e deixa claro logo para o leitor desse livro, Jesus no Evangelho do Discípulo que ele amava, ele não está lendo um texto teológico. Ele está lendo alguma coisa que lhe é estranha, que lhe é diferente. Por quê? Porque enquanto, do ponto de vista teórico, o método clássico na teologia, né, é o indivíduo se voltar para dentro do texto bíblico e ficar comparando, né, muitas vezes, o verbo em Mateus com o verbo em Isaías, quer dizer, uma coisa muito interna, muito fechada, não é? Um trabalho que não chega a ser filosófico, mas tem uma aproximação ali com um campo mais filosófico. Os caras não saem do texto bíblico por nada, né? Ali naquela idas e vindas ali, como se os autores se conhecessem, se fossem quase irmãos. O quarto, não é? A transdisciplinaridade imposta pelos atuais estudos do Jesus histórico, do ponto de vista teórico, a regra número 1, né? Para hoje podermos ver a sombra de Jesus, para vermos não o próprio Jesus, mas a sombra dele, ele caminhando e projetando uma sombra, não é? É absolutamente indispensável você buscar diálogos com outras disciplinas. Então, no caso citado, a arqueologia. Então, toda a Galileia, basicamente toda a Galileia, ela vem sofrendo trabalhos arqueológicos e um mundo absolutamente novo tem sido descortinado. Veja, até meados dos anos 40, 50 do século XX, a Galileia é dos gentios. Você pega todo um conjunto de trabalhos e estudos
desde o século XIX até ali, dizendo, olha, Jesus é galileu, logo Jesus não é judeu, né? Uhum. Uma ideia que se confundir um olhar, entre aspas, preconceituoso de uma literatura judaica produzida na Judéia, olhando o norte e olhando a Galiléia, dizendo essa é a terra dos gentios. Sim, porque ela é extremamente helenizada, mas não quer dizer que não fosse judaica. Então, toda a Galiléia, né, é uma área extremamente judaica. Então, se eu abro mão da arqueologia, como é que eu acesso, não é, os lugares, as vilas, aldeias por onde Jesus andou? E também nos causa perplexidade. Séforis, né, que está a 7 quilômetros de Nazaré, a maior joia, a maior cidade da Galileia, não é mencionada de forma direta e explícita nos evangelhos. Então, Uhum. o que tem em Séforis, que hoje ela é escavada, plenamente conhecida, né, que fez com que Jesus evitasse passar por lá? Então, tem coisas do ponto de vista da transdisciplinaridade, que é uma marca das atuais pesquisas do Jesus histórico. É isso. Ótimo. Muito bom. Isso a gente vê muito claramente lendo a análise criteriosa que você faz desses documentos, né? Eu quero destacar aqui uma imagem que, de maneira proposital, na época nós escolhemos para que ela fosse a capa do livro, que é esta, né? Sim. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse Jesus ressuscitando Lázaro, segurando uma varinha, o que a gente não vê no texto, e aqui colocando também isso em diálogo com uma recente live, uma série, na verdade, de lives que você fez, eu acho que com o Daniel Juste, sobre esse Jesus mágico, Isso. né? O que dá para a gente explorar um pouquinho, em rápido? O nosso tempo faltam 20 minutos, mas passa voando. Mas o que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso? E aqui já fica o convite para as pessoas depois acessarem a sua página, para que elas possam ver essas lives que foram riquíssimas que você fez com o Daniel. Bom, de imediato, isso aqui é uma fresco. Por afresco, a galera... É um nome técnico, mas é uma pintura em parede. Vejam que tem um retângulo aí embaixo, é onde estava o corpo, no interior de uma catacumba. Um corpo foi colocado aí, né? Deitado, aí tinha um corpo, né? Então, isso é um enterramento do final do século III, né? Então, aí nós estamos no interior de uma catacumba em Roma, e nós temos uma pintura na parede, pintura em parede chamada afresco, onde Jesus, seguido por uma multidão, ele, com uma varinha, está ressuscitando Lázaro. E é muito bacana que, aonde Lázaro está, a arquitetura dela é muito bem estudada, não é? É a arquitetura própria das igrejas do século IV. Então, Jesus tem uma varinha na mão. Como essa história da ressurreição de Lázaro, ela é amplamente expandida no quarto evangelho, então nós temos já de cara um elemento chamado recepção. De que maneira, no século IV, leitores / ouvintes de João, né, que conhecem a passagem da ressurreição de Lázaro, 4 dias depois de morto, né, como eles, ao lerem esse texto, né, e vão produzir, né, referências sobre o texto, eles vão agregar elementos que, a priori, não estavam contidos no texto joanino. Talvez o que mais apareça como evidente é a varinha. É Jesus segurando uma varinha para ressuscitar Lázaro. Então, essa imagem foi por mim abordada no livro em dupla dimensão. A primeira dimensão é que tanto imperadores
como as representações de Moisés, eles têm como se fossem cetros. É, Né? exato. O imperador tem um cetro e aquele cajado que Moisés bateu lá na pedra, no meio do deserto, né? E jorrou água, jorrou vida, né? Também representaria um cetro. Então, se eu quero falar que Jesus é poderoso como Moisés e como o imperador, pois bem, Coloca uma vara na mão dele. a vara na mão dele. Então, isso aqui é um meio cetro, meio vara. O segundo aspecto é a rivalidade mesmo entre quem é maior, Moisés ou Jesus. Né? Então, é briga ainda meio que intestina, apesar do fosso já ter sido criado entre cristãos e judeus, mas ainda há um eco de uma origem comum, né? Pelo menos dos cristãos originários do judaísmo, né? Rivalizando com Moisés. Afinal, Moisés bate com a vara lá no meio do deserto e sai vida. Né? Uhum. E aqui é mostrar que enquanto os caras lá beberam água e depois morreram, né? Jesus tem a vida eterna. Então, quem é a maior? Então, essa é a ideia. Né? Muito bom. Então, são essas questões que foram trabalhadas, não é, nesse livro, que eu acho que é uma obra absolutamente... É muito ruim eu falar mesmo. Mas eu acho que, em vez de ser André Leonardo Chevitarese, fosse algum John, né, Stuart, porra, os teólogos estariam comemorando, dizendo, olha, uma grande obra, não sei o que. Agora, como é historiador, não é brasileiro, que o cara acha Brasileiro. o caminho dele, e ele é colonizado, pega o que a Paulus, Paulina, as vozes têm feito. Né? Deixa eu aproveitar esses... Mas esses caras, tudo que é bom está lá fora, não tem nada de bom aqui. Deixa eu aproveitar esse teu gancho e colocar um pouquinho de pimenta aqui na nossa conversa. A gente já está chegando nos finalmente, mas aproveitando isso, que é o seguinte, essa semana eu via uma live sua, eu acho que foi aquela que você fez para o pessoal fazer as perguntas e você ir respondendo. Isso. E em algum momento lá você explorou muitas dessas questões, e aí você fez uma crítica bastante forte a um autor que o pessoal tá fazendo quase que um templo para ele, que é o Pagola. O Pagola, como teólogo, eu acho que, na minha opinião, ele está à frente de muitos fundamentalistas que tem aí no meio da teologia. Contudo, quando a gente vai logo para o livro, eu fiz questão de pegar aqui para mostrar para os nossos companheiros aí que estão nos acompanhando, olha o subtítulo, ou título, Aproximação Histórica. E aí? E aí, ele, o Segala, eles não sabem o que é história, percebe? Não sabem. Imagina, olha o subtítulo, Aproximação. Né? Olha, eu me aproximo do Jefferson, mas essa aproximação não necessariamente é diálogo. É verdade. Do Jefferson, mas não necessariamente eu abri a boca para falar, oi Jefferson, tudo bem? Percebe? Já o subtítulo já diz o que esses caras são, percebe? Eles querem dar uma roupagem a Jesus. Dar cientificidade aonde não tem. Isso. Começa por aí. Exato. Começa por aí. Exato. E quando você começa a ler, você diz, mas cadê a história? Né? O que é para esse indivíduo? Então, a história para esse indivíduo é uma ama de leite. Bem do século XIX, onde o teólogo vai lá mamar na teta, né, da ama de leite. Então, ele mama, está satisfeito. Ah, agora deixa ele aí, né, a ama de leite aí, e eu vou cuidar da minha vida. Quer dizer, a história, ela não entra nunca para dizer assim, olha só, essa percepção teológica está errada, está equivocada. É mais ou menos o que nós, historiadores, que não temos uma base formativa arqueológica, fazemos com a arqueologia. A arqueologia é a ama de leite. O historiador ama na teta e vai embora. Então, o que o historiador gosta de fazer?
Ah, eu estou fazendo uma discussão numismática. Aí eu boto uma moeda para ilustrar. Percebe? Ela não é documento. A É história, ilustração, é. a história é isso, é uma ilustração para dar a cara de cientificidade. Então, aonde esse cara vende livro? Aonde ele vende? Ele não vende história. Ele vende aonde? Nas faculdades de teologia, onde Uhum. pastores travestidos de historiadores, não é? Vão lá dar aula de história. Percebe? Exatamente. Essa tem sido um pouco da minha crítica também, André, pelo seguinte: eu não vejo problema dele escrever e ficar lá no seu universo da teologia. Afinal, ele escreveu com esse objetivo mesmo. Eu acho que para nós o grande problema está aí, em querer dar cientificidade a uma pesquisa que não é científica, chamar de histórica uma pesquisa que não tem absolutamente nada de história, né? Ele até pode estar fazendo teologicamente uma leitura, como eu falei no início da pergunta, diferenciada em comparação a um pessoal que faz uma leitura literal do texto bíblico e coisa do tipo. Mas não é ciência, não é história, não tem teoria, não tem teoria do conhecimento, não tem epistemologia, não tem diálogo com a arqueologia, como as pesquisas que você faz, que o Crossan faz e tantos outros que você citou aí. Então, acho que eu pego pelo meu tema, né? Eu no doutorado, você participou da banca, estudei lá o Constantino, e acontece exatamente isso. Você pega os livros de história, quando eles vão falar lá do Constantino, coloca uma foto do arco. Para quê? Para ilustrar. Só que eles desconsideram, e muitos deles desconsideram porque não sabem mesmo, infelizmente, e a gente também tem que levar em conta que no Brasil a gente ainda tem uma escassez muito grande nos estudos constantinianos, que é o seguinte: o arco de Constantino ele representa um outro Constantino totalmente diferente daquele que foi apresentado pela historiografia cristã, que é a que predomina nos livros de história. Essa coisa de que ele cristianizou o império e tal. Você vai para o arco de Constantino, é outra coisa. É 100% politeísta, é um Constantino que faz sacrifício aos deuses, que faz caças, e assim por diante. Mas ali ele está fazendo um papel apenas ilustrativo. Só que para querer dar uma aparência de pesquisa científica, né? E eu não estou falando aqui de manuais de história de educação básica, não. Eu estou falando de livros adotados em faculdades, em nível superior. Então, isso é um problema muito sério que acontece em vários temas, né, André? Infelizmente. Sim. E o que se lamenta é que gerações inteiras de jovens teólogos e teólogas são formados crendo, piamente crendo, né, que tiveram excelentes discussões entre teologia e história à luz do seu Pagola, à luz do seu Segala e outras porcarias mais. Eles acreditam nisso. Eu posso te dizer de cadeira, porque todos eles sabem, eu não me escondo, eu sou historiador. Todos eles sabem que eu me orgulho de ser historiador e gosto de falar com pessoas que têm orgulho de serem antropólogos, sociólogos, teólogos, né? Que entendem as suas disciplinas. Eu não me escondo, eu não digo, pô, não sei, eu estou aqui meio em cima do mano, não, eu sou historiador. Eles sabem disso, né? Sabem. E como eles conversam francamente comigo, né? Eu vejo as fraquezas teóricas desses caras. Então, qual é a minha discussão? Né? Nós formamos uma quantidade absolutamente interessante e importante de historiadores e historiadoras com mestrados, com doutorados. Não é possível que essas pessoas, esses jovens intelectuais, né, homens e mulheres, não tenham espaço num seminário teológico, numa faculdade de teologia. Não é possível que essas pessoas, não possam estar trabalhando dentro desses espaços para ensinar um diálogo harmônico, interessante, construtivo entre história e arqueologia. Entende? Então, o que acontece? Imagina, o presidente da CAPES é um indivíduo que é terraplanista. É terraplanista. Né? Então, um imbecil, um bobalhão, entende? E olha, que amanhã pedir uma bolsa CAPES, estou chamando o presidente de um imbecil,
Então, você imagina... Qual pode ser o parecer, né? Não, Qual que pode ser o... não, mas o que eu quero te dizer, não é que não pode ser normal, hoje, nos atuais debates que ocorrem no campo da história das religiões, não aparecer ninguém da teologia para falar. Ninguém. Mente, a mídia ignora. E quando lembra de quem? De Malafaia, de Edir Macedo. Ah, mas eles não me representam. Amigão, se eles não te representam, quem te representa? Porque uma verdadeira teologia latino-americana foi jogada no lixo, a da libertação. Uma série de teólogos orgânicos atuando nas mais diferentes igrejas. Católicos e protestantes, exato, isso que eu ia falar. Acabou. Acabou. Hoje sai formado hoje. Ah, um bom obreiro, um bom pastor. Cadê o intelectual orgânico? Ninguém mais quer formar. É verdade. É verdade e é lamentável. É muito triste isso. Tem que fazer sucesso. Agora, na história, ele não faz. Nenhum. André, já estamos caminhando para os finalmente, meu amigo. E aí eu quero já aqui mais uma vez agradecer aos nossos queridos amigos aí que estão nos acompanhando. A maior parte do pessoal deixou comentários elogiando você, agradecendo, mas no sentido de te ouvir mesmo. Além disso, eu tenho ainda um pouco de dificuldade com essa coisa de interagir aqui com os comentários. Mas olha só, tem muita gente bacana aqui e eu quero convidar o pessoal que é seguidor da editora a seguir o André, passar a seguir, porque não é toda semana, é todos os dias ele tem postado cursos, atividades, lives, novidades, informações sobre os livros, até um passeio na sua biblioteca particular ele tem feito, para poder mostrar a riqueza bibliográfica que compõe esses anos de pesquisa que ele tem desenvolvido. Eu quero reforçar aqui para quem quiser adquirir o livro do André Chevitarese, Jesus no Evangelho do Discípulo que Jesus Amava, Experiência Cotidiana numa Antiquíssima Comunidade Cristã, é só acessar no site ramalhoedições.com.br. Além do livro do André, semana passada nós lançamos o Princípios de Psicologia da Religião do Everton Maraldi, que é professor na PUC São Paulo. Então é só acessar no site, ou então, se a pessoa... Você sabe, né, André? Tem gente que ainda tem um pouco de receio de comprar na internet, então prefere dar uma ligada ou mandar um WhatsApp e fazer a transferência. Pode ser assim também. 11 99313 6343. Então, André, eu queria passar para você as últimas palavras, mas eu queria que você também falasse um pouquinho sobre os cursos que você tem oferecido, em particular esse sobre o Jesus histórico, que vai começar agora. Você ontem postou que faltavam 5 vagas apenas, né? São 25, tinha só 5, hoje agora pela manhã a gente conversava antes da live, você já disse que só tem mais 3, e há até a possibilidade de você abrir uma nova turma. Fala um pouquinho desses cursos, dessas iniciativas para o pessoal aí. Primeiro, deixa eu dizer para a galera aí que está nos acompanhando o seguinte, né? Muitas vezes, quando a gente vê um produto pronto, um livro pronto, né, é quase imperceptível o enorme esforço que as editoras brasileiras, no geral, as pequenas editoras brasileiras, no particular, vivem, né? E o enorme esforço que elas operacionalizam para colocar um livro desse pronto, né, para ser vendido. E eu acho que a editora Ramalho, ela cumpre um papel absolutamente fantástico, que é tornar possível um conjunto grande de pesquisadores brasileiros transformarem suas pesquisas em livros e esses livros chegarem na mão de um público. Então, eu acho que sempre que possível deve-se muito prestigiar, né, essas editoras, como é o caso da Ramalho Edições Acadêmicas. Não tenham medo, não se preocupem quanto aos pedidos que vocês venham realizar por essa editora, porque tanto o Jefferson quanto a Aline são pessoas da maior correção,
né? E o objetivo deles, a felicidade deles, né? Embora carregam peso para cá e para lá, é irem nos correios colocar os livros, não é? Verdade. Viabilizar futuras publicações. Então, a Ramalho Edições merece toda a confiança e uma salva de palmas para elas. Então, que a galera que amanhã venha ver a minha live com o Jefferson, né? Siga a Ramalho Edições Acadêmicas. Siga, porque é gente muito correta, gente muito boa. Com relação a esse curso do Jesus Histórico, é incrível. Não tem 3 dias que eu fiz o anúncio, percebe? E hoje faltam só 3 vagas. Tá? A previsão é para o dia 17 de agosto começar. Então, vamos ver se terá uma segunda turma ou não. Mas o que eu acho bacana é a enorme confiança que a galera que tem me seguido, né, deposita em mim. Acho que tem honestidade intelectual. Eu jamais deveria, como eu às vezes sou meio maluco, jamais deveria estar na rede social, porque eu sou uma tocha humana. Eu vou atirando, mandando bala, né, aonde eu acho que tem que mandar bala. E com isso, as minhas portas também vão sendo fechadas. Né? Vocês imaginam, até hoje eu tenho um livro na Paulinas, o Jesus Histórico. Né? Esse livro já vão uns 13 anos, ou 10 anos, 15, sei lá quantos anos. Né? E eu, volta e meia, vou lá nas Paulinas conversar com a coordenadora no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e digo para elas, pô, olha só, queria fazer um outro livro. Olha, só encaminha os originais, vai para o conselho, vai para o... Falei, a senhora está louca, eu não vou fazer nunca, não vai reprovar. Esse prazer padre conselheiro que vocês têm. E volto, e assim fico. Né? Aquele livro só saiu por uma irmã maravilhosa chamada Sebastiana, que pegou os originais e falou, ó, não vai passar por conselho nenhum, eu vou publicar. E o livro é um sucesso, cara. Mas é o único. Os padres, conselheiros das Paulinas, estão loucos para me gongar. Irmã Sebastiana, querida, ela estava sempre na Soter, nos encontros. Mas, ó, nenhum padre, conselheiro das Paulinas, da Voz, da Paulo, vai me gongar. Entende? Não vai. Tá certo. Publicam tanta André. E vocês publicam coisas boas. Jefferson, meu irmão, um grande abraço para você. Cara, muito obrigado, viu? Quero voltar a publicar por vocês, hein? Porque vamos sim. E vamos em frente. Valeu, Jefferson. Tá, deixa eu só falar que semana que vem, às 10 horas, tem mais. Vai ser com o professor Marcos Horácio Gomes Dias, autor do livro que sai em setembro. É um livro que vai se chamar O Palácio de Deus e o Templo do Rei. Olha o trocadilho. É um livro sobre o barroco mineiro. Opa! Tá? Então, é uma análise criteriosíssima das obras sacras do século XVIII e do século XIX que tem em Minas Gerais. 19 segundos, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que nos segue. Carlos Bregantin aqui, ó, seu novo seguidor, foi da primeira live. E Rosângela, Robério, Márcio, Eduardo, pessoal todo, muito obrigado. André,